Vamos lá. Nesse momento a gente vai começar a falar sobre leis sistêmicas e leis biológicas. Como funcionam essas duas leis e como essas duas leis podem beneficiar a sua vida. Tá? Então a gente vai pegar aqui o principal conteúdo das duas para a gente poder unir e fazer você, de certa forma, usar isso no seu dia a dia, com certeza, tá? Gerando mais resultados para você, ok? Então, eu vou começar com uma frase do Hellinger que diz: conhecimento muitas vezes é melhor do que intervenção. Então, busque conhecimento, porque o conhecimento faz toda a diferença na vida de uma pessoa. Isso daqui que eu vou falar para vocês é o que eu compartilho no meu dia a dia com os meus pacientes, clientes, tá? Isso daqui é a base de todo o treinamento que eu dou. Todo treinamento realizado por mim, eu vou sempre usar isso daqui. Por quê? Porque é o que eu vi realmente que mudou a vida de muitas pessoas, tá legal? Então, a gente tem que saber usar alguma coisa. Não adianta você pegar e sair usando que nem um doido também, que você vai estar dando um tiro no pé, beleza? Então, vamos começar. Quando a gente fala de leis sistêmicas, tá? Nós estamos falando, né, das constelações familiares, das constelações sistêmicas. Eu não quero aqui colocar rótulo nas coisas, eu não quero criar uma sistêmica automaticamente onde você não consegue funcionar. Então, tudo que a gente for falar aqui vai fazer parte de uma organização. E a organização, ela vai ter que funcionar dentro do quê? Teoricamente, ela vai ter que funcionar dentro desse círculo aqui, tá? Por que dentro desse círculo? Porque dentro desse círculo a gente coloca regras. Quais são as regras? Quais são as leis para estar dentro desse círculo? Primeiro a gente vai chamar isso então de pertencimento. Tudo que estiver aqui dentro vai ser pertencimento. Tudo que estiver aqui dentro a gente pode colocar como pertencimento. E não é à toa eu coloquei dessa forma aqui. Por quê? Imagina que a vida, tá? Ela é uma fila. O que é uma fila de verdade? A fila se determina pela ordem de chegada. É lógico que em alguns lugares, né, como na escola, começaram a colocar a fila tipo o pequeno na frente, o grande atrás, mas uma fila de supermercado ou uma fila de padaria, ela é pela ordem de chegada. E a ordem de chegada determina muitas coisas na nossa vida e a gente não percebe assim, ok? Então, quando a gente está falando de casal, não existe uma ordem de chegada, porque eles dois chegaram juntos. Quando um casal chega com o outro, não é idade, não é tempo que vai mandar aqui. Aqui, quem manda, tá? É a dualidade, é o relacionamento em direção a algo. Então, dentro desse processo, quando a gente está falando aqui de um pai e de uma mãe, tá? Nós estamos falando que os dois têm prioridade sobre quem? Sobre um filho, ok? Então, por que eu estou colocando setas dessa forma? Que para esse casal funcionar bem, eles vão ter que ter o quê? Direção, eles vão ter que olhar na mesma direção, saber para onde eles querem ir. Então, um casal, eles determinam a direção. Mas se a gente for pensar numa empresa também, a empresa também diz o quê? Nós vamos naquela direção. Isso é muito importante para a gente começar a entender sobre leis sistêmicas. Então, vamos lá? Quando a gente fala de sistêmica, nós estamos falando de um sistema que vai funcionar baseado em algumas leis. E aí nós temos 3 leis. A primeira lei é pertencimento. Então eu preciso pertencer a esse espaço. Porque se estar aqui dentro para mim não é bom, automaticamente eu estou no negativo, eu estou sem força para estar ali. Então, a gente pode usar até a palavra honra, né, no sentido de eu estou aqui nessa empresa, eu trabalho aqui porque eu tenho honra, eu faço parte dessa família, eu tenho honra pela minha família. Então, dentro de um processo de sistêmica, dentro de um processo de organização, nós temos que funcionar dentro de alguns sistemas, ok? Dentro de regras enquadradas e automaticamente existe o quê? A ordem. A linha de um pai e de uma mãe tem que existir antes para existir o quê? A linha de um filho. Para esse pai e essa mãe existir, tem que ter uma linha antes. Que linha que é essa? Os avós. Para existir os avós, tem que existir uma linha antes. Quem são esses? Os bisavós. Chegou 2, 4, 6, 8. Então, dentro desse
processo, a gente precisa entender que toda organização tem o quê? De onde nós saímos e para onde nós vamos. Só que quem vem antes de mim tem prioridade sobre aquele que vem depois. Ou seja, os que vieram antes são os grandes e os pequenos vêm depois. É que os pequenos crescem e muitas vezes se desorganizam, querendo mandar nos grandes. Mas, quando a gente fala de lei sistêmica, nós estamos falando do quê? De leis que vieram da natureza, que vieram das tribos, ok? São observações que as tribos fizeram, criaram uma sistêmica de funcionamento. O Hellinger, um alemão, quando ele foi para a África trabalhar com as tribos, ele percebeu isso e ele começou a fazer o quê? Usar essa sistêmica para entender como que funcionava as organizações. Por que eu falei funcionava? Porque o Hellinger já faleceu. Então, eu falo que ele funciona dessa forma, porque eu tenho visto isso e há anos eu uso isso no meu consultório e faz total sentido. Tá legal? Então, dentro das 3 leis, a primeira é pertencimento, eu quero estar dentro disso, nós podemos chamar isso de ambiente, tá? Segundo, existe uma ordem de chegada, então é como se existisse uma fila, tá? E terceiro é equilíbrio. O que é equilíbrio em si? Quando a gente fala de equilíbrio, normalmente são os pais que dão para os filhos. E os pais torcem para que os filhos façam o quê? Façam algo com essa vida, porque o que a gente recebe dos nossos pais é a nossa vida. E aí tem gente que fica lamentando e fica olhando na direção errada. Porque se você é uma criança dentro dessa linha aqui, dessa ordem, e você fica olhando para trás, você está reivindicando. Automaticamente você sai da sua ordem de pequeno em relação aos grandes, você perde força e automaticamente você gera uma tensão aqui dentro. Só que esse sistema, ele funciona baseado dentro de outros sistemas mais. Todo sistema, toda organização, ela tem o que a gente vai chamar aqui de emaranhados, ok? Então, vamos lá, eu preciso pertencer a um sistema, ter uma ordem de o sistema funcionar e tem que ter equilíbrio. Um dá e o outro toma. No caso dos pais, os pais dão e os filhos tomam a vida, tá? E os filhos, em vez de devolver isso para os pais, porque se os filhos devolvem para os pais, não tem a continuidade, não tem a evolução, não tem o movimento para frente. Então, automaticamente, o que acontece? Quando o filho entende que ele cresceu e que agora cabe a ele essa informação, ele precisa retribuir, ele se torna autossuficiente, ele vai se socializar, ele vai devolver isso para a sociedade, seja através de filhos, seja através de trabalho, tá? O trabalho é a maior contribuição que você pode ter diante da sua vida, entregar para o mundo aquilo que o mundo já te ofereceu, porque o mundo te oferece comida, e aí você oferece aquilo, o alimento que te preencheu, você devolve ao mundo, tá? E aí muitas pessoas podem pensar assim, ah, Cláudio, mas espera aí, eu entendi bem, quando você come, você defeca, né? Você forma fezes. Não tem problema nenhum você entender isso, tá? Porque fezes na natureza significa adubo, e adubo você usa sim na natureza. Então, dentro de um processo que não serve para você, serve para o outro. A gente precisa começar a olhar de várias linhas para a gente poder integrar. Por isso que eu somo as leis sistêmicas com as leis biológicas, tá legal? Então, dando continuidade aqui, a gente tem pertencimento, nós temos uma ordem, nós temos já o equilíbrio entre um dar e tomar. Na empresa, você entrou na empresa, você tem que olhar na direção do quê? Do que a empresa precisa funcionar. Qual é o seu lugar na hierarquia? E a empresa te dá trabalho, você devolve trabalho. A empresa te paga, você trabalha para ela ter rendimento. Por que uma empresa vai querer pagar um salário para você se você automaticamente não faz ela render? Tudo é um movimento de equilíbrio de dar e receber. Ou seja, todo dar e receber, quanto mais eu dou, mais eu recebo. E aí é um movimento de evolução, é um movimento de crescimento, tá? Quando essas regras são infringidas, quando não existe pertencimento, quando não existe ordem, quando não existe equilíbrio, começa a gerar algumas tensões, tá? Então, dentro dessas tensões, isso começa a gerar o quê? Desgaste, porque você começa a ir contra o sistema, ou confrontando, ou tensionando. E esse tensionar, muitas vezes, ele gera o quê? Perda de energia. Então, quais são as coisas que a gente se relaciona
que automaticamente podem gerar tensionamentos para nós, tá? Quando a gente fala em relacionamentos, a primeira relação que nós temos é familiar, é a nossa energia de origem, é a linha da vida, tá? Então o primeiro relacionamento qual é? Família. Qual é outro relacionamento que tem? Vamos pensar então que essa mãe tem um trabalho e o pai tem outro trabalho. O filho frequenta o quê? Uma escola, ou seja, nós temos relacionamentos também fora da família. Se essa mãe começa a se dedicar muito ao trabalho e esquece do marido ou esquece do filho, ela gera o quê? A energia dela para lá e ela enfraquece isso daqui. Ela tem perda de pertencimento, ela começa a gerar um desequilíbrio porque ela gerou muito para o trabalho dela e automaticamente desequilibra o outro sistema, que o sistema de origem primitivo é esse. Então, dentro disso, eu tiro a força do meu filho. O pai, da mesma forma, se ele ficar pensando muito no trabalho, ele enfraquece aqui. Se ele ficar pensando muito no filho, ele enfraquece para cá. Então, nós temos que pensar que as pessoas precisam se relacionar bem de 3 formas: a saúde pessoal, a família e o trabalho. Agora, vamos pensar que esse trabalho começa a cobrar cada vez mais de um pai de família. Automaticamente existe uma tensão aqui, porque cada vez mais esse pai vai ter que dedicar energia para cá. Gerou um gasto energético, está gerando um estresse. Quando gera esse estresse, quem você acha que vai fazer a leitura disso no seu corpo? Quando eu gero uma informação para você a nível emocional, esse estresse ele é recebido pelo seu cérebro. O seu cérebro, tá, é que vai começar a fazer um comparativo se isso é bom ou se isso é ruim. Então, dentro de uma família, imagina isso, existe positivo e negativo. Tá? Tem coisas que são positivas e tem coisas que são negativas. Tá? Deixa eu fazer mais forte aqui para todo mundo conseguir ver. E existe o negativo. Tá? Então, dentro desse positivo e negativo, o que é o positivo e o que é o negativo? Quando está dentro do meu campo, da minha bacia, das minhas leis, é positivo. O que está fora do que eu penso é negativo. Esse é o nosso sistema de contribuição familiar e que a gente usa a nível consciente. Ou seja, se é bom para mim, se está dentro da minha cultura, parabéns, você serve para mim. Se você não fizer igual a mim, eu te excluo, você está no negativo. O nosso cérebro, ele trabalha em 3 camadas. Ele trabalha numa camada que a gente chama de reptiliana, límbica e neocórtex. A gente chama de cérebro trino. Sendo que um serve para sobrevivência, o outro serve para o nosso corpo emocional, tá? E o terceiro ele serve para o nosso racional, é o seu pensar. Porém, o cérebro trino, a base dele, que é reptiliana e límbica, é um cérebro que a gente chama de inconsciente, a gente chama de autônomo. É um cérebro que funciona de que forma? Ele funciona pela sobrevivência e pelas trocas. E é um cérebro muito, mas absurdamente mais rápido do que o cérebro racional. Só para a gente ter um termo certinho, o cérebro racional funciona em centenas de bits por segundo. O cérebro inconsciente autônomo, ele funciona em milhões de bits por segundo. Então, percebam o tamanho da diferença de velocidade que existe e como o nosso cérebro trabalha pela nossa sobrevivência. Então, quando gera uma informação que vem do seu corpo emocional e o seu cérebro recebe isso, ele precisa descarregar isso em algum lugar. E aí, esse trabalho nós chamamos de ontogênese. A ontogênese é como o cérebro capta informação e descarrega no nosso corpo para a nossa sobrevivência e desenvolvimento dos tecidos, tá? Nós temos áreas específicas desse cérebro, tá? Dentro dessa área específica, nós temos a formação do nosso corpo. Então, nós temos uma área do nosso corpo que vai assimilar informação. Nós temos uma área do nosso corpo específica que o cérebro usa para quê? Para proteger a nossa integridade. Nós temos outra área do nosso cérebro que o corpo usa para quê? Que o cérebro usa no corpo para quê? Para trabalhar, ok? A parte de potência, de valorização. E nós temos uma área específica do cérebro que trabalha descarregando no corpo o quê? Todas as nossas organizações, os nossos relacionamentos. Então, quando não existe assimilação, é uma área do cérebro que é impactada. Quando não existe, tá, a parte da proteção, é outra área.
Quando existe uma desvalorização é outra, e quando existe uma desorganização ou uma quebra, uma separação de relacionamentos, automaticamente é outra área. Então é assim que a gente começa a olhar o sistema biológico. Quando existiu uma tensão aqui dentro, por qual motivo, qual cérebro que trabalhou, automaticamente isso vai descarregar no seu corpo e vai gerar o quê? Uma reação. Então vamos começar a exemplificar isso, tá? Eu gosto muito de dar um exemplo que é o da caneta vermelha, tá? Eu pertenço a uma geração, que acredito que a maioria aqui também pertença, mas vamos lá. A caneta vermelha, tá? Imagina que isso aqui é uma Bic vermelha, tá? Dentro disso, a caneta vermelha antigamente significava o quê? Nota vermelha. Nota vermelha era negativo, só que era a caneta do professor. Então nós não usávamos a caneta vermelha. Quando saiu a Bic 4 cores, que é a minha geração, e logo depois veio a 10 cores, né? Daí já era aquela do Paraguai, automaticamente o que acontece? A gente começa a querer usar, só que a gente usa muito mais o preto e o azul do que propriamente o vermelho, porque era proibido. Hoje meus filhos têm canetinha de tudo quanto é cor, eles usam tudo. Então, antigamente o vermelho era simbolizado como um negativo, como se fosse um erro. Então, quando tinha lá as notas, você olhava uma nota em vermelho e falava, meu Deus, será que é o meu nome? Então, o vermelho, na minha cabeça, na minha geração, automaticamente gera uma informação do quê? Lembra que é inconsciente, o inconsciente é mais veloz e ele trabalha pela sobrevivência. Ele já traz uma sistemática para mim relacionada a estresse. Então, quando eu olho a caneta vermelha, inconsciente já vem para mim essa informação. E isso já está a nível de psique, isso já está a nível de cérebro e isso já cai em algum lugar do meu corpo. Qual lugar do meu corpo? Peraí, qual é a informação então que eu tive, tá? Eu tirei uma nota vermelha e eu não estou conseguindo digerir isso bem, porque eu estudei, eu me dediquei e não consegui. A gente vai falar então de uma área específica do corpo, a minha vitalidade foi afetada, tá? Agora, eu tirei nota vermelha e minha mãe me bateu. Eu fui penalizado pela minha mãe com tapas, com chineladas, com cinta. Automaticamente vai entrar numa área específica, tá? Que é da sua integridade. Você não conseguiu proteger a sua integridade. Agora, eu não estou sustentando isso. Eu tirei uma nota que me prejudicou, eu não aguento mais isso. Isso possivelmente vai começar a sobrecarregar uma outra área do seu corpo, tá? Que normalmente, por exemplo, pode ser os tendões, os músculos. Agora, poxa vida, né? Eu fiz tanta força para isso, eu tentei tanto isso, o professor me prejudicou. Eu rompo a minha relação com o professor, eu rompo a minha relação com a minha mãe, eu vou romper alguma relação, vai pegar a área da organização e dos relacionamentos. Então, o que eu quero que vocês entendam, que quando a gente pertence a algo, você sabe o seu lugar e você trabalha por aquilo ou estuda por aquilo, você mantém o seu lugar e a sua direção. Automaticamente, toda a tensão que vem para você, você consegue fazer o quê? Trabalhar ela de uma forma mais sutil. Por quê? Porque você está ali para resolver e essa tensão gera crescimento. Acredita em mim, tá? Gera crescimento. A gente chama de espiral da evolução. Então, quando você olha para algo, mas você está no lugar certo, você tem força para lidar com isso, porque existe toda uma organização para você poder usar a seu favor. Então, quando você usa as leis sistêmicas dentro de uma tensão, você resolve com muito mais facilidade. Agora, se você vai contra a sistêmica, as leis biológicas vão ser muito mais fortes para você. E aí, o que a gente chama, teoricamente, de doença, automaticamente nas leis biológicas nós vamos chamar de sobrevivência. Por quê? Porque é um ganho de tempo. Vamos lembrar do cérebro trino que eu já falei, tá? Se o cérebro trino trabalha para sobrevivência, ok? Para recompensa, que é o emocional, e racional, que é o pensar, por que um cérebro iria criar uma doença para te matar? Ele acha, teoricamente, que ele está te protegendo. Mas tudo isso começa onde? Na sua história. E quando a gente olha para o passado, tem gente que fala assim, passado, né? Depressão é passado, você vai ficar em depressão, ficar pensando no seu passado. Se você pensar no futuro, você vai estar muito ansiosa, você vai estar muito ansioso, isso você vai estar vivendo no futuro. Eu falo, peraí, isso daí é algum clichê que venderam para você e você está comprando.
Se você não conhece o seu passado, você não conhece a história da sua família, você tende a repetir padrões. Então, muitas vezes, a gente tem que olhar de onde vêm as tensões e por que vêm as tensões. Eu preciso respeitar a cultura de quem vem antes de mim. Vocês imaginam? Se na geração atual está difícil de conviver, imagina como é que foi gerações para trás. Hoje nós temos um sistema de internet. Hoje nós vivemos um isolamento com internet, com televisão, com celular. Imagina viver água filtrada, água quentinha, com geladeira, com comida, tá? Agora o duro é quando isso começa a ser colocado em choque, quando isso começa a ser tensionado e tirado de você, que é como os nossos ancestrais viviam. E essa tensão vai começar a gerar o quê? Uma reação do seu cérebro. O seu cérebro se tornando reativo, ele começa a entender o quê? Que existe um problema que ele precisa resolver. E aí, como que você resolve isso? O que te impede de resolver? Então, essa é a base do que a gente precisa trabalhar entre sistêmica e biológica. A sistêmica é um sistema de organização de funcionamento. A biológica é um sistema de organização de funcionamento e sobrevivência. Então, um você usa para quê? Organização e força. O outro você usa para organização e o quê? Sobrevivência, para você trabalhar mais dentro da sua saúde. Ou seja, o seu corpo é um canal que vai mostrar para você de onde vem todo o estresse. E aí muitas pessoas quando vêm aqui no consultório falam: nossa, você é bruxo, como é que você sabe disso? Nossa, como é que você adivinha isso? Eu falo: não adivinho nada. Eu uso de uma organização aonde eu não julgo nada. Eu simplesmente aproveito tudo que é positivo e negativo e coloco dentro da sistêmica para entender de onde isso está vindo, e eu tenho técnicas que eu trabalho para mapear o corpo. Mas conhecimento é o principal. Então muitas pessoas olham para mim e falam assim: Cláudio, mas não é muita coisa para mim, não. Eu não sou da área da saúde, eu não posso... Para. Isso aqui não é conhecimento da área da saúde, isso é conhecimento de vida. Aqui nós estamos falando de sobrevivência, adaptação, trocas, corpo emocional, racional, pensamento. Ou seja, se você não quiser conhecimento, é porque você está querendo que as pessoas realmente decidam por você. E o que mais está acontecendo nos últimos anos, e eu não estou dizendo nos últimos 2, 3 anos, eu trabalho nessa área, já fazem 15 anos que eu trabalho com saúde emocional, eu estou indo para 16 anos, estou indo para 19 anos de formado. Dentro desse processo eu vejo as pessoas entregando a vida na mão de outras pessoas, simplesmente porque não querem pensar. Então a gente está acostumado a colocar a responsabilidade na mão dos outros. Está na hora da gente assumir a responsabilidade e entender o que te impede de evoluir, o que te impede de prosseguir, o que te impede de você ter conhecimento. Então, quando eu falo que a gente poderia sim ter conhecimento das leis sistêmicas e das leis biológicas, as leis biológicas, quando a gente fala da segunda lei biológica, a gente está falando do quê? De gasto energético, que quando você gasta energia, depois você precisa de reparação. Se as pessoas entendessem isso, com certeza mudaria muita coisa, porque é isso que eu coloco no meu dia a dia de consultório, é isso que eu coloco no meu dia a dia de curso, para os meus amigos, na minha família. Eu simplesmente mostro assim: olha, aqui gerou uma tensão, a gente vai ter que diminuir essa tensão. Como que você diminui? Ok? Muitas pessoas querem diminuir tensão. Imagina que eu tenho um elástico aqui entre as minhas duas mãos, tá? Automaticamente, deixa eu só achar aqui que eu tenho um elástico aqui. Então, imagina que eu tenho, tá? Eu deixo esse elástico pronto já para a gente poder dar exemplo, tá? Imagina que eu tenho um elástico, se gerou uma tensão, olha só, ó, ficou que nem uma corda de violão. Se eu for me afastar, eu tenho mais ainda. Se eu soltar de uma vez, isso vai gerar um problema. Agora, como que eu tiro tensão? Primeiro, eu uso o conhecimento, eu me aproximo do ponto, tiro a tensão, fico maleável, eu aprendo com a situação, eu aprendo com o tempo e automaticamente depois eu posso sair, mas sem gerar machucados. Então, dentro desse processo a gente faz o quê? A gente tem aprendizados com aquilo que gera tensão para a gente. E com conhecimento você vai gerar muito menos tensão para o seu corpo. Por isso que eu defendo que as pessoas deveriam sim conhecer
de leis sistêmicas e leis biológicas, ok? E aí muitas pessoas perguntam, mas se eu fizer o seu curso, Cláudio, no caso, eu vou ter que me tornar um constelador, eu vou ter que me tornar um terapeuta? Não. Primeiro faz algo para você, porque todos os cursos que eu fiz na minha vida, primeiro eu fui para mim. E quando aquilo fez sentido em mim, tanto que eu coloquei um monte de curso que não é da área da saúde dentro do meu consultório, porque eu vi muito resultado. E as pessoas, quando pegam conhecimento e levam para a vida, elas param de se fazer de vítima e elas assumem as rédeas da vida. Você já sabe que alimentos têm classificação de positivo e negativo. E você insiste em querer perguntar para os outros. Agora, a pergunta é, será que você não pode seguir uma linha e de vez em quando se permitir comer alguma coisa fora da linha? Então, o grande problema é quando a gente tem dentro desse sistema aqui regras rígidas. Regras rígidas quebram. Quando quebra, não tem mais função. Então, nós precisamos voltar para algumas regras flexíveis. Regras flexíveis foram elas que criaram muitas coisas na nossa vida. Se uma pessoa só achasse que determinada coisa funcionaria só fazendo isso, ele não teria, por exemplo, criado um celular. Ele não teria criado, uma caneta, uma faca. A gente tem que entender que é um cérebro flexível que gera outra informação. O grande problema, o grande estresse da nossa situação sempre é o quê? Que a gente está sempre certo, nós estamos sempre julgando. E aí eu volto naquele processo. Se está dentro do meu padrão de vida, é positivo, é uma pessoa do bem. Mas se a pessoa não pertence a esse meu sistema aqui, se está fora, automaticamente é negativo. E dentro desse processo, o que acontece? É uma pessoa do mal, essa pessoa não vale para mim. Então, pessoal, percebam o quanto que conhecimento mostra para você assim, opa, essas 3 regras, mas as outras 5 da parte das leis biológicas, trazem uma propriedade para você na sua vida, para a sua família e para o seu dia a dia de trabalho, que é onde eu bato nas pessoas dizendo, ao invés de desistir, descansa. Cria energia, você com energia, você potencializa o seu campo de observação. Você tendo o campo de observação, você vai pegar o quê? Você pega uma possibilidade e você aplica ela, porque ter conhecimento também não aplicar, é o que eu mais conheço. Tem um monte de gente que eu conheço que faz curso e não usa nada. Você tem que fazer um curso e aplicar isso na sua vida. Se você pegar um curso e não aplicar na sua vida, não está servindo para nada. Se você ler um livro, e esse livro tem um conteúdo importante, e você não consegue aplicar, você está perdendo tempo e dinheiro. Então, quando eu fui para os cursos e eu vi que aquilo fazia sentido, eu já trazia isso para a minha vida, eu usava isso na minha família e automaticamente eu trouxe para o consultório e agora eu estou levando isso para onde? Para cursos, para os alunos, que quem quer aprender de verdade. Então, quando eu falo que alguém quer ter troca, a troca precisa ser de igual para igual. Não adianta você querer tirar uma pessoa daqui porque ela não tem alcance para chegar em você aqui. Eu já gastei muita energia tentando fazer isso e aí é onde eu fico desgastando. Então, hoje eu digo, se você quer pensar aqui, eu acho que de certa forma você poderia sim, usar o conhecimento de leis sistêmicas e leis biológicas, tá legal? Então, pessoal, dentro desse processo, eu vim aqui para falar exatamente para vocês de leis sistêmicas e leis biológicas, ok? As minhas lives são de 30 minutos, porque eu não passo disso, porque eu acho que se torna cansativo. Então, toda a informação, ela precisa ser direcionada, eu não vou ficar aqui enrolando vocês, Então, conteúdo fechado, tudo que eu tinha para entregar para vocês, eu entreguei. Agora, a gente finaliza essa parte.